fácil de fazer o exercício. Você poderia resolver de várias outras formas. Então a nossa ideia é só mostrar o jeito mais fácil. Então vamos lá. Primeiro exercício. Contar quantas vezes o valor tal aparece na fila. Então é um exercício de contagem. Nosso objetivo é percorrer essa lista e contar quantas vezes esse valor aparece. Então eu preciso de um contador. E agora eu vou... Ué, por que ele está fazendo aqui sozinho? Ah, porque ele está carregando o Copilot. Aumentar a letra? Pronto. Então bora lá. Eu quero tirar esse painel daqui. Eu quero tirar os painéis desnecessários. Pronto. Ok, eu tenho um contador e eu não quero... esqueci. Ctrl Shift P não é a linha... Como é que eu abro aqui o negócio? É F1. F1 eu quero desabilitar... Disable... Spell checking. Pronto. F1 Spell. Eu quero desabilitar esse negócio de... Eu odeio isso daqui. Vamos lá. Aqui, esse exercício é facinho. Ignora avisando. É só fazer em inglês, vai. Count. Então eu preciso percorrer meus elementos para cada elemento no vetor. Se o meu elemento for igual ao meu valor, então count mais 1. Se o meu elemento não é in, é off, in é no Python. Para cada elemento, se eu achei, eu conto. E no final eu tenho o total. Moleza, moleza, moleza. Bora rodar. Estressar dos dois. Ok, um já foi. Próximo. Eu quero a soma de todos os valores de estresse. Agora muda, porque eu não quero, não me importa saber se é positivo ou negativo, se é homem ou mulher. Agora eu quero o valor do estresse. Então, eu vou fazer o mesmo caminho, só que agora eu quero fazer o total. E eu vou fazer o seguinte, o valor do estresse é o que a gente chama de absoluto, é o valor absoluto, ou seja, se for negativo, eu não quero negativo, eu vou transformar em positivo. Mas já tem uma função matemática que faz isso. Se eu fosse fazer na mão, seria se o elemento for menor do que 0, então eu inverteria o valor, mas já tem uma função matemática que faz isso, que é o math.abs. ABS é o valor absoluto. Então, ABS é muito útil. Tem vários exercícios no repositório que eles pedem para você calcular a distância entre dois números, né? Sei lá, tanto Pedra na Lua quanto o jogo de Silvio Santos. Quer saber o quão distante uma coisa é da outra. O quão distante uma coisa da outra é número 1 menos número 2, só que o valor absoluto disso. Ou seja, se for negativo, vai virar positivo. Então, aqui eu quero saber o valor absoluto do elemento e isso eu vou somar no meu total. Eu quero a soma do estresse, eu vou pegar o valor do estresse e vou empacotando no total. No final, eu tenho o total de tudo. Moleza, moleza, moleza. Ok, tenho 2 de 10. Agora eu quero saber o quê?
a média de estresse. A média é igual ao total dividido pela quantidade. Só que eu não já tenho uma função que calcula o total? Sim. Então, a média é igual ao total dividido pela quantidade. O total, eu já tenho uma função que me calcula. É a soma de VET. E o length está aqui. Talvez ele queira ajustar para casas decimais, 2 casas. Só que eu acho que ele já ajusta. Então, já foi. Muito fácil. Qual é a pergunta agora? Se homens são mais estressados que mulheres. Então, aqui também é uma contagem. Só que eu vou precisar separar homens de mulheres na contagem. Então, se eu preciso separar... Pessoal, vocês estão fazendo esse exercício comigo e aí por isso que estão de tititi. Eu vou fazer isso aqui de 2 formas, tá? Presta atenção. Na primeira, eu vou percorrer o vetor uma só vez e se eu acho um homem, eu coloco no total de homens. Se eu acho uma mulher, eu coloco no total de mulheres. Só que, no final, eu vou ter que saber quantos homens eu encontrei, porque a média vai ser a soma dividido pela quantidade. E se eu fizesse o seguinte, usasse aquela técnica que a gente viu no começo, e eu vou preenchendo um vetor à medida que eu encontro os valores. Então, eu vou separar logo de cara homens e mulheres. Se eu encontro um homem, eu coloco no vetor de homens. Se eu encontro uma mulher, eu coloco no vetor de mulheres. Eu vou fazer uma coisa que a gente chama de filtragem. Filtrar é pegar um pacote de dados e selecionar elementos de acordo com o critério. Vou separar homens e mulheres. Porque se eu separar homens e mulheres, eu tenho uma função que me calcula a média, sim ou não? Sim. Eu tenho uma função que, dado um vetor, calcula a média. Não, professor, eu quero fazer da forma mais burra possível. Então, tudo bem. Quer fazer do jeito burro? Vamos lá. Eu vou criar o total dos homens, que vai ser 0. E eu vou criar aqui a quantidade de homens, que vai ser 0. Vou criar o total das mulheres, que vai ser 0. A quantidade de mulheres, fazer do jeito mais burro possível, tá? Mais braçal, é mais justo de falar. Então, para cada elemento do vetor, eu tenho que saber se é homem ou mulher. Se o elemento for maior do que 0, é um homem. Então, total de homens, o valor total de estresse, né? Total vai aumentar de elemento e a quantidade de homens vai aumentar de 1. Se não, o total das mulheres vai aumentar de... Lembra que as mulheres são negativo? Então, eu tenho que inverter o sinal na hora de somar, né? De menos elemento e a quantidade de mulheres vai aumentar de 1. Isso tudo foi para quê? Calcular o total do estresse dos homens numa variável e a quantidade de homens noutra variável. Ok? Quando eu chegar no final, aí eu consigo dizer qual é a média, a average, a média dos homens. É o total de homens dividido pela quantidade de homens. E qual é a média das mulheres? Average woman é igual a total das mulheres dividido pela quantidade das mulheres. Por que a gente está fazendo assim? Porque a gente não quis reutilizar nenhuma das funções. A gente quiser passar elemento por elemento, processando e somando cada valorzinho. Vamos chegar no resultado e depois a gente refaz isso daqui, tá? Aqui é a última parte. É decidir quem é que ganha. Se os dois forem iguais, se average man for igual average woman, qual é o resultado que eu tenho?
Empate? Draw. Se por acaso os homens, average men, forem mais estressados que a média das mulheres, então, aqui eu não tenho write não, que está em outra função. Vamos para o console.log. Console.log. Eu vou ter o write de console.log, console.log de homens. E aqui o último que sobrou, que fica o else, console.log de woman. Bora rodar? Deu certo? Não. Sim, deu. Esse é o número 2, né? Que é o média. Ok. Tem jeito melhor de fazer isso? Tem. Então vamos fazer o seguinte. Eu não já tenho uma função que calcula a média de estresse, que recebe uma lista. O que eu vou fazer? Separar homens e mulheres. Vou criar uma lista de homens e uma lista de mulheres. Primeiro eu vou fazer manual e depois eu vou fazer automático. Então eu vou apagar isso daqui tudinho. E eu vou criar uma lista de mulheres. Homens, men. Os nossos hominhos são uma lista e as mulheres são outra lista. E aí o que é que eu vou fazer? Vou percorrer o meu vetor jogando os elementos dentro das listas. Para cada elemento do vetor, se o meu elemento for maior do que 0, qual é a lista que vai receber o push? A lista com os homens. Push, meu elemento. Se não, quem vai receber o push é a lista com as mulheres. Never. Tá. Aqui eu tenho que dizer que é um number. E aqui também é um number, senão ele vai ficar reclamando. Number. Tudo bem, tudo bem. Tá. Tá, faltou isso daqui. Ok, tenho as duas listas já? Ok, então agora como é que eu calculo a média dos homens? É só usar a função que eu já tenho, que calcula a média. Vai ser igual a average de men. E como é que eu calculo a média das mulheres? É usar a função pronta que eu já tenho. Woman. Ok? Então o que foi que eu fiz? Eu só substituí aquela conta toda por um processo de filtragem. Eu separei homens para um lado, mulheres para o outro e usei a função que calcula a média. Só que aqui o nosso código está errado porque era para eu devolver uma informação. Tá vendo que ele está reclamando aqui? Não é para eu fazer um print, é para eu dar um return. Eu errando e vocês sem me avisar, felizes com meu erro. Então, se eu tenho o meu return, eu não preciso do else. Todo mundo rindo de mim, ele errou, eu não vou contar. Vou ver até onde vai o erro dele. Então, a gente vai lá testar. E deu certo. Por que é interessante a gente pensar assim? Porque para essa ação, tá vendo que aqui a gente está fazendo um filtro. Eu estou pegando um vetor todo preenchido e jogando parte para um lado e parte para o outro. Eu poderia refazer, se eu sei fazer manual, eu poderia refazer com funções prontas. Quando eu queria mapear, transformar de uma lista para outra lista, eu usei qual comando? Map, tá vendo aqui? E para filtrar, eu vou usar qual comando? Filter. Olha que legal. O que vocês acham que o filter faz? Filtra. E o que será que ele recebe? Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Um predicado. O que é um predicado que a gente falou na outra aula? É uma pergunta que é sim ou não. Então, para eu saber quem são os homens,
A pergunta seria qual? Ele é maior do que zero? Se a resposta for sim, é porque ele é o quê? Um homem. Então eu poderia escrever assim: para um valor qualquer, ele é maior do que zero. Isso daqui já faz aquele laço e já faz aquele if e já me devolve a listinha de valores toda. Eu estou perguntando, dado um vetor, me devolva os elementos que são maiores do que zero. Como é que eu escreveria esse daqui de baixo? Para a minha listinha, filtre para mim o que é que eu quero? Filter. O que é que eu vou pedir para ele? Para um elemento, me devolva aqueles que são o quê? Menores do que zero. Antes de usar, você tem que construir para entender o que é que a função faz. Beleza, então aqui vai dar tudo no mesmo. Ó. Ok. Vamos para o outro. Isso daqui quer saber se a primeira metade é mais estressada que a segunda metade, não é assim? O health é. Eu quero saber se a primeira metade é mais estressada que a segunda metade. Quem é a metade? A metade é vet.length dividido por 2. Então agora eu tenho que pegar a primeira metade e calcular a média de estresse dela, e a segunda metade, Deus abençoe, vai em paz, e calcular a média de estresse dela. Então eu poderia fazer assim, ó. O meu primeiro for vai do I0 até onde? O I menor do que metade. E o meu segundo for vai de onde? I metade até o final. Tá vendo aqui, ó? E eu poderia usar a mesma estratégia de antes. Eu não já tenho uma função que calcula a média? Então eu vou só separar quem fica na primeira metade numa lista e quem fica na segunda metade em outra. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar de a primeira metade. Então, para esse caso, eu vou jogar tudo na primeira metade. VET. E para esse outro caso, eu vou jogar todo mundo na segunda metade. Second.push VET. Então, ó, cadê? Por que ele está reclamando? First é um number. Tá reclamando do tipo. VET, tudo bem. Ah, aqui também. Number. Ih, não vou conseguir terminar. Mas ó, aqui, ó, foi o que eu fiz. Separei os dois elementos. E agora, aqui no final, eu só ia comparar se a média do estresse da primeira metade era menor do que a média do segundo, e eu faria essa mesma coisinha aqui, ó. If, return. Só que esse processo aqui todinho, tá vendo aqui que eu peguei uma banda dos elementos e aqui eu peguei outra banda dos elementos. Só que para isso, adivinha, já tem função pronta para tudo. Então, isso daqui seria uma operação de fatiamento. Seria um vet.slice. E eu iria aqui da metade, half, até vet.length. E aqui também seria um fatiamento, que iria de onde? Do 0 até a metade. Aí eu fatio, tanto faz eu fazer isso como eu fazer isso, porque no final eu estou fazendo as mesmas coisas. Uso o average para calcular o estresse, e aí eu tenho o resultado, que eu uso o if else agora para calcular o resultado. E esse daqui seria o quê? Saber se homens são mais estressados do que mulheres, é isso?
Saber se os homens... É esse daqui mesmo que vocês fizeram? Pronto, mas aqui é fácil, porque eu já sei pegar os homens e as mulheres, né? Ah, não. Esse daqui de cima é para saber se eu tenho mais homens do que mulheres. E lá embaixo é que eu tenho que saber a média do estresse. Então, o jogo desse exercício é fácil. Primeiro, construir, usando o laço, as minhas operações de filtragem. E depois que eu tiver as operações de filtragem e fatiamento, aí você pode usar as funções prontas, filter e slice, que já resolvem tudo. Tudo bem, meu povo? Então, a sexta-feira a gente vai ter aí o exercício do quê? Do estressados. Só que junto com o exercício dos estressados, a gente também vai fazer alguns exercícios de seleção. Tudo bem? Então já vai ser uma carinha mais de prova. A gente vai ter aí uns 50 minutos para fazer tudo. Tudo bem? Então estudem, se preparem, se dediquem e até sexta-feira.